diante do sonho do José Boto livre no mercado. 2 clubes interessados em Léo Ortiz. Flamengo responde: eu até vendo, mas com uma condição. Vou estar passando para vocês as condições que o Flamengo vende o Léo Ortiz. E vamos rir um pouquinho da eliminação do Palmeiras. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, eu começo falando do Flamengo que volta aos trabalhos hoje. Acabou a mordomia. Flamengo que estava a semana toda de folga, parecia praticamente que estava de férias, né? Uma semana é bastante dias, então acabou a mordomia, vamos aos trabalhos. Então o Flamengo volta aos treinos hoje, já se preparando para o confronto contra o São Paulo dentro do Maracanã, dia 12. É isso aí, dia 12, Flamengo enfrenta o São Paulo aí já pelo Brasileirão, galera. Jogo aí muito importante para o Flamengo, jogo a qual mantém o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que é líder com 24 pontos aí, seguido do Palmeiras. Então é importante o Flamengo vencer. Caso o Flamengo vença aí o São Paulo, que vai vencer, vai abrir aí uma gordurinha de 3 pontos, galera. Então aí, muito importante essa volta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem grandes desafios no Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Flamengo que vai mostrar sim que é o melhor do Brasil. Esse Super Mundial, tenho que falar, muitas pessoas comentaram, o Flamengo foi eliminado, o Palmeiras e o Fluminense vai para as cabeças, vai para a final, o melhor time do Brasil. Então o Flamengo tem um grande desafio aí no Brasil. O negócio é a competição aqui do Brasil, essa é a realidade. Porque na Europa, o Super Mundial brasileiro mesmo não vai vencer. Quem eu via com possibilidade de vencer, né, esse Mundial era o Flamengo. O Flamengo saiu, então para mim acabou e não tem mais graça. Então, Flamengo com grandes desafios aí. Flamengo que pega na Libertadores, classificado nas oitavas de final. Pega o Internacional, jogo também difícil, mas eu acredito que o Flamengo vença esse jogo contra o Internacional. Também tem o jogo da Copa do Brasil. O Flamengo também está classificado aí. O Flamengo sempre nas cabeças, né? O Flamengo está classificado na Copa do Brasil, nas oitavas de final também, e pega aí o Atlético Mineiro, galera. O Atlético Mineiro também é nosso freguês. Agora eu quero falar, vamos rir um pouquinho? Vamos falar aí da eliminação aí do Palmeiras no Super Mundial, que foi eliminado pelo Chelsea, a qual foi dominado pelo Flamengo. Lembra? Flamengo dominou o Chelsea primeiro e segundo tempo. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea e foi eliminado do Super Mundial. Eles estavam achando que era o Bambambam. Palmeiras que não fez um bom Super Mundial. Palmeiras que só teve uma vitória no Super Mundial. Também venceu o Botafogo, mas no tempo regulamentar, o tempo normal, não venceu, vendeu só nas prorrogações. Então o Palmeiras não fez um bom Super Mundial. Fala agora do Fluminense que passou pelo Al Hilal. Rapaz, que jogo! Foi um jogo que eu achei que o Fluminense não iria passar. É um jogo que até os finalzinhos ali, até no finalzinho, muita pressão do Al Hilal. Eu achei que o Fluminense ia tomar aquele gol. Eu que fiquei secando verdadeiramente, no caso aí o Fluminense. Eu fiz até um vídeo, uns shorts aí zoando aí o Fluminense e o Palmeiras, dando a certeza que o Fluminense e o Palmeiras iria ser eliminado, que poderiam cobrar de mim depois, né? Eu fiz um vídeo, então agora eu tô recebendo vários comentários também, me provocando também. Eles estão certos, o negócio é ter respeito, essa brincadeira sadia é sempre legal. Então os torcedores aí do Fluminense me provocando, falando várias coisas aí que eu errei o resultado. O Fluminense acabou passando. Eu acho isso aí muito legal, muito importante, sempre
com respeito. Eu também tive um comentário aí de um cruzeirense, não é nem rival, Cruzeiro também é rival, mas é um cruzeirense aí, ele mandou um comentário para mim falando algumas coisas do Felipe Luiz, falando que o Felipe Luiz é um bom treinador, mas muitas das vezes ele erra, como todo mundo erra, tem algumas posições que ele toma equivocadas, também concordo com algumas coisas que o cruzeirense falou, mas ele falou que o Fluminense sim jogou de igual para igual no Super Mundial. Tá? Eu respondi para ele, olha só, o Al Hilal, ele não é o Bayern de Munique, não é o Bayern de Munique. Então há uma grande diferença, o Bayern de Munique hoje é o melhor time do mundo ao lado do PSG, então não pode confundir as coisas. O Fluminense ganhou do Al Hilal, é diferente, porque se o Flamengo tivesse pego a chave que o Palmeiras e o Fluminense pegou, o Flamengo não teria sido eliminado. Você vê, o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea. O que o Flamengo fez pro Chelsea? O Flamengo passou o carro, amassou ele. Então, o futebol é dessa forma. Então, assim, não é o Al Hilal, não é o Bayern de Munique, não é diferente, é diferente. Eu expliquei ele, espero que ele tenha entendido. Mas vamos mudar de assunto e falar de mercado da bola, galera. É isso aí. Atacante dos sonhos do José Boto, livre no mercado. Quem é, Vieira Flá? Esse atacante dos sonhos aí do José Boto, vou estar falando para vocês e vocês vão se lembrar. O José Boto deu uma entrevista até há pouco tempo e falando que ele diz que o atacante do sonho dele é o Vlahovic. É isso aí, Vlahovic seria que o Flamengo teria dinheiro para contratar o atacante, o problema era convencê-lo de vir para o Brasil. Então a informação é a seguinte, o atacante sérvio Vlahovic não está nos planos do Juventus e vai estar livre no mercado, galera. É isso aí, o atacante dos sonhos do José Boto. Agora eu quero fazer uma observação. Esse atacante, ele tem as mesmas características do Pedro. É isso aí, do jogador Pedro. O Pedro é um jogador que não precisa de provar mais nada para ninguém. Joga muita bola, dito por muitos aí como o melhor atacante do Brasil, embora vem de lesão. Mas, como assim? Até pouco tempo saiu uma informação aí que vazou de dentro do Flamengo, que o Flamengo pensava na possibilidade de vender o Pedro por 15 milhões de euros. Querendo desfazer porque o Pedro não faz o estilo de jogo do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz gosta de muita intensidade, o cara que joga e marca. O Pedro não é dessa forma realmente. Mas esse jogador, o atacante sérvio da Juventus, o Vlahovic, é a mesma característica do Pedro. Então tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado. Se é as mesmas características do Pedro, como assim vai trazer o atacante da Juventus? Então, sinceramente, eu não estou entendendo essa tese do José Boto. Eu acho mais, sabe o que é? É peixada. José Boto gosta do cara, tem amizade e quer trazer para trabalhar com ele, chamado Peixado. Eu acredito nessa possibilidade, que seja por conta disso. Porque o Pedro, joga muita bola, então, sinceramente, essa contratação, se caso o José Boto tentar trazer, é mais por Peixada. Você pode ter certeza disso. Vamos falar agora, galera, mudando de assunto, vamos falar aí, proposta, é isso aí. Vamos falar falando do Juventus, né? Nós estamos falando aqui do Juventus, vamos falar que a Juventus também tem interesse no Léo Ortiz. É isso aí, Juventus e a Roma tem interesse no Léo Ortiz. O que acontece é o seguinte, de dentro do Flamengo tem uma informação que não chegou nenhuma proposta pelo Léo Ortiz oficial. Flamengo que falou, até vendo o jogador, mas com uma condição. Que condição é essa, Vieira Flá? Que vai tirar o Léo Ortiz do Flamengo? A condição é o seguinte, o Léo Ortiz só sai pela multa rescisória, só pagando a multa rescisória que é 80 milhões de 80 milhões de euros. É isso aí, cerca de 450 milhões de reais. Dorme com esse barulho para tirar o Léo Ortiz só com essa condição, pagando a multa rescisória, falando em real, 450 milhões de reais. Só isso.
é só por essa condição de, caso o clube pague a multa rescisória, vai ser a maior venda da história do Flamengo. É um zagueiro, a multa rescisória é isso aí. Léo Ortiz, jogador de seleção, joga muita bola, sobra no nosso futebol brasileiro, para tirar o homem só dessa forma, galera. Vamos mudar de assunto, falando ainda em mercado da bola, segundo informação do Coluna do Fla, Flamengo sondou o atacante Mikael Johnston. É isso aí, Mikael Tonston. É isso aí, Mikael Tonston, de 26 anos, irlandês. Joga na Inglaterra no East Bromwich. É isso? Nossa, só nome complicado, Então, assim, eu não conheço esse atacante. Para ser sincero, não conheço o jogador. Para mim, seria uma contratação de risco. Uma contratação assim, tipo assim, como foi feita o Juninho? O jogador desconhecido, mais uma aposta no mercado. Seria essa a contratação, mais uma aposta no mercado. Lembrando que o Flamengo já fez contratações assim, como o Pablo Mari, você lembra? Ninguém conhecia o Pablo Mari, o Flamengo foi lá, contratou e deu certo, era um excelente jogador. Agora, já com o Juninho, eu tô com o pé atrás. Jogador desconhecido, mas que até agora não deu certo. Tá se adaptando. Mas, sinceramente, eu acho meio difícil ele se firmar no Flamengo. Então, essa contratação seria isso, mais uma aposta. Agora, o Flamengo tem que ter um scout ali correto, como um olheiro bom. Porque você ir lá e contratar, pagar uma fortuna pelo jogador desconhecido e não der certo, quem tem que ser cobrado é o Boto. José Boto tem que ser cobrado, porque para você chegar a contratar um jogador desconhecido, você tem que ter bons olheiros e analisar bastante para trazer. Não é trazer butinudo, cara cabeçudo, ruim de bola. Então, se der errado, o José Boto tem que ser cobrado sim. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.